Olá, meu nome é Marisa, sou química e pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Síntese Química de Materiais, que está situado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é parceira do CDMF. E hoje eu venho falar para vocês, no estado da arte, sobre as transições de fase induzidas por pressão e ou temperatura, utilizando simulações computacionais. A compreensão do comportamento dos materiais em alta pressão ou sob o efeito de temperatura tem recebido muita atenção nas últimas décadas. A pressão ela tem um efeito muito importante sobre a estrutura e as propriedades dos materiais e por essa razão tem atraído a atenção de muitos pesquisadores, tanto na física do estado sólido, química, ciência dos materiais, entre outras áreas. Isso porque a pressão ela é resultante de uma fonte rica para a descoberta de novos fenômenos, incluindo novas fases, ou seja, os polimorfos. Como exemplo desse polimorfismo, nós temos os materiais à base de prata, tais como tungstato de prata e molibdato de prata, que vêm sido vastamente investigados no CDMF pelas diversas aplicações, como em fotocatálise, fotoluminescência, em sensores, como agentes bactericidas, entre outros. Esses materiais à base de prata constituem uma família de compostos inorgânicos que exibe um polimorfismo complexo. Os cristais de molibdato de prata, por exemplo, eles podem exibir os polimorfos principais. A fase beta, que é a mais estável e tem uma estrutura cúbica do tipo espinélio com um grupo espacial FD3M, e a fase alfa, que ela é metaestável e tem uma estrutura tetragonal e grupo espacial P4122. No entanto, um trabalho teórico, ou seja, envolvendo simulações computacionais, que foi desenvolvido por Beltrán e colaboradores, que são pesquisadores também parceiros do CDMF, explicou que os cristais de prata, no caso a base de molibdato de prata, apresentou outras fases, ou seja, outros polimorfos, sob o efeito da pressão. Sendo a primeira fase com uma estrutura tetragonal, com o grupo espacial P4122, como anteriormente mencionado, isso acima de 15 gigapascais. Já a segunda fase tem uma estrutura cúbica, que é relacionada à fase beta do espinélio, à pressão ambiente. A terceira fase, uma estrutura ortorrômica, e a quarta fase, com uma estrutura tetragonal acima de 6 gigapascais. Nesse trabalho, esses resultados eles forneceram uma visão mais profunda das mudanças no arranjo dos átomos com o efeito das transições de fase, como também as mudanças de simetria sobre essa pressão aplicada. E também eles observaram como que as propriedades elas se alteravam de acordo com as fases que foram obtidas pelas variações da pressão, que são muito diferentes das propriedades dos materiais em condições normais. Esses resultados relacionam que, uma vez que a aplicação da alta pressão à matéria, nesse caso, ao molibdato de prata, ela altera significativamente as distâncias interatômicas e, portanto, a natureza das interações intermoleculares e as ligações químicas, bem como a estrutura cristalina e a estabilidade do material. Em um outro estudo, em um outro momento, em parceria com o CDMF, nós investigamos as transições de fase, no caso, as fases cúbica, tetragonal, ortorrômica e romboédrica, controlados pela temperatura do material titanato de bário, usando então cálculos computacionais por meio de aproximações quase harmônicas. Nesse estudo, nós avaliamos as mudanças nas propriedades estruturais, vibracionais e eletrônicas dessas quatro fases, desses quatro polimorfos do titanato de bário. Para isso, analisamos os resultados em termos dos parâmetros de rede, energia de band gap, frequências Raman,
com a dependência da temperatura nessas 4 fases de titanato de bário, que mostraram boa concordância com os resultados experimentais. Então, nesse contexto, nós podemos argumentar que tal protocolo, ou seja, as transições de fase, tanto por pressão ou temperatura, nesse caso que utilizamos nesse artigo, que foi o efeito da temperatura, ele pode servir como um guia para futuras investigações sobre as transições de fase, tanto térmicas quanto mecânicas, para os materiais em estado sólido.